Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do TV Diagnóstico. Hoje, como é o último programa de outubro, ainda estamos dando aquele apoio especial ao Outubro Rosa. Vamos falar sobre acompanhamento fisioterápico após a retirada da mama, após a mastectomia. O que a pessoa pode fazer depois desse procedimento, não é? E que tipo de acompanhamento a paciente precisa recorrer? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco. E agora, no primeiro bloco, vamos falar com o Dr. Douglas Pavão. Ele vai falar sobre problemas no joelho, cirurgias e prevenção contra esses problemas. Ele já está aqui do meu lado e a gente vai começar com essa conversa agora. Olá, boa tarde, tudo bem, Dr. Douglas? Como vai? Tudo bem? Gostaria de agradecer o convite, fico imensamente honrado de estar aqui. Nós que agradecemos pela sua presença aqui. Quando a pessoa tem um problema no joelho, geralmente as pessoas que precisam fazer cirurgia, elas têm essa necessidade por quais motivos? Então, as causas mais comuns que eu colocaria seriam principalmente as lesões traumáticas, principalmente lesões esportivas, principalmente naqueles atletas de final de semana, mas atletas diversos, até mesmo atletas em nível profissional ou semiprofissional. O futebol, no nosso meio, com certeza ainda é a causa campeã de lesões na articulação do joelho, mas as atividades de prática de artes marciais têm subido cada vez mais o nível de lesões, principalmente pela ascensão e o crescimento do UFC. E colocaria também as lesões degenerativas, que é a artrose, que afeta principalmente a população mais idosa, onde existe um desgaste da articulação do joelho, que caracteriza realmente a artrose, existe um pinçamento articular, que gera bastante dor, por vezes uma deformidade, e daí a indicação cirúrgica. Fora os atletas, não é? Os atletas acabam tendo realmente um problema no joelho por desgaste, por excesso, né, de exercício. Fora os atletas, como as pessoas podem prevenir esse desgaste, essa possível cirurgia? Quando você pensa em atletas em níveis competitivos, existe um treinamento específico de fortalecimento muscular, que melhora a resposta motora, um treinamento de propriocepção, que pode também ser feito para atletas em academias, em treinamentos de artes marciais ou jogadores amadores mesmo. O fortalecimento muscular seria a minha indicação principal para qualquer idade e para qualquer perfil de paciente. Vai ser sempre bem-vindo. Quanto mais forte for a musculatura, quanto mais a musculatura estiver trabalhada, mais rápida e melhor a resposta muscular. Então a possível lesão ela deixa de acontecer por você ter uma absorção maior dessa carga e não deixar que essa energia se transmita para a articulação. E quanto à dieta, não existe assim, uma dieta específica que vá realmente beneficiar o paciente para que ele não tenha problema no joelho. É importante sim que ele tenha uma dieta balanceada para que ele evite o sobrepeso e principalmente a obesidade, e com isso a incidência de lesões articulares vai ser muito menor. Porque muita gente foge da academia, principalmente da musculação, por achar que é só uma questão estética ou até mesmo pelo ambiente. Então, a musculação é fundamental. Com certeza, eu creio que a musculação é uma medida assim, de proteção articular super importante. Eu mesmo sou praticante de arte marcial e a musculação faz parte do meu treinamento para proteger realmente não só o joelho, mas como todas as articulações. Mas não precisa ser necessariamente musculação, é o que eu falo para os meus pacientes. Tem paciente que realmente não tolera a musculação. Pode fazer um pilates. O pilates também tem esse com certeza, você trabalha o corpo todo, você alonga os tecidos, que é super importante. Tem um trabalho de noção corporal também super importante. Além de natação, outras atividades que trabalham o corpo como um todo, que também são muito bem-vindas também para evitar essas lesões. Agora, tem uma faixa etária específica ou determinadas profissões que acabam submetendo as pessoas aí a problemas nos joelhos ou não? Então, as lesões traumáticas, elas seriam mais comuns na faixa etária de pessoas mais jovens, entre 20 e 40 anos, tem uma demanda física maior, praticam atividade física em níveis, às vezes, até semi-competitivos mesmo. Tem vários colegas que têm treinamento de atleta mesmo. Pacientes entre os 40 e 60 anos aí já vão predominar o desgaste, o paciente já tem uma deformidade um pouco meio que constitucional, isso tende agravando com o passar do tempo. Então nessa faixa etária são mais comuns que a gente tem que fazer os realinhamentos ósseos, as osteotomias, para a gente corrigir o eixo do paciente. E em pacientes mais idosos aí com certeza vai predominar a osteoartrose realmente. É muito mais comum em pacientes depois de 60 anos de idade, super prevalente no nosso meio. E as cirurgias, os tipos de cirurgias são os mesmos para qualquer idade? Não. Ou dependendo da situação é uma cirurgia diferente? Cada tipo de patologia tem um tipo de tratamento específico. De um modo geral, a cirurgia vai tentar restabelecer
a função original daquele tecido que está lesionado. Por exemplo, uma lesão meniscal, que é super comum em jovens. A gente vai tentar reparar e restaurar a função que o menisco tinha antes. O menisco é como se fosse uma borrachinha que a gente tem dentro da articulação do joelho, que ele absorve a carga e transmite essa carga através da articulação para que não tenha uma energia concentrada num local só. Então, mais antigamente, as cirurgias predominantes para lesões meniscais era retirar simplesmente a lesão do menisco. Você tem uma melhora a curto prazo, o paciente realmente, no primeiro momento fica muito bem, mas no futuro ele acabava desenvolvendo artrose. Atualmente, a nossa preferência, sempre que possível, é suturar essa lesão, reparar realmente para que essa lesão possa cicatrizar e voltar a ter a função normal. Quando a gente pensa em outra lesão também super comum, que são as lesões de ligamentos, e a mais comum o ligamento cruzado anterior, a gente vai tentar também restaurar a função desse ligamento. Então, o cruzado anterior ele tem a função de estabilidade anterior e rotacional do joelho. Por isso é super comum esse tipo de lesão em atividades esportivas, tipo futebol, que você tem mudanças súbitas de direção. Então, normalmente a gente retira um enxerto de uma área doadora, um tendão, e transpõe ele para essa área desse tecido que está lesado e reconstrói esse ligamento. Essas cirurgias de menisco e ligamento são feitos por videoartroscopia. Antigamente eram feitas incisões enormes na articulação para que você pudesse fazer essa cirurgia. A reabilitação era muito mais demorada, sangramento grande. Atualmente cirurgias são feitas por vídeo, levam entre 30 minutos a 1h30. É bem rápido. É bem rápido. Então isso aí revolucionou realmente nos últimos 10 anos aí, teve uma mudança muito importante no tratamento dessas lesões. Antigamente a taxa de artrose pós-mastectomia dos pacientes que foram operados há 20, 30 anos atrás é enorme. E qual é o pré e o pós-operatório? Depois que a pessoa faz cirurgia, ela pode ter novamente uma lesão ali naquele joelho? Pode. Cada patologia, em relação ao pré-operatório, existem protocolos próprios de pré-operatório. O paciente faz exame de sangue, eletrocardiograma, faz um raio-x de tórax, passa por uma avaliação cardiológica e o cardiologista vai dizer o risco cirúrgico desse paciente. Qual o risco que ele tem em ser submetido a uma determinada cirurgia. Estando tudo ok, a gente parte para o tratamento cirúrgico. Isso pensando em pacientes mais jovens. Quando é paciente mais idoso, a gente tem alguns cuidados a mais, no caso de artroplastia de prótese. A gente faz uma investigação da parte vascular, porque existe uma incidência de trombose, a gente faz avaliação da parte urinária, porque é muito importante que não haja nenhum foco de infecção em outro sítio que possa causar uma infecção secundária. Pessoas com problemas no pisar. Não é? Tem o pé chato, bom, enfim, tem o termo técnico também. Essas pessoas que não conseguiram recuperar ali aquela questão, aquele problema delas no pisar, elas tendem a ser um paciente de cirurgia do joelho ou não? Bem, qualquer paciente que tenha um distúrbio, uma anomalia na marcha, que leve uma distribuição anormal das cargas através da articulação, vai fazer com que determinado compartimento do joelho fique mais sobrecarregado e com isso ele vai ter um desgaste precoce. Então a gente tem que tentar interferir na causa de base que está gerando essa alteração na marcha. Se for alterações de pisada, a gente pode tentar corrigir isso com palmilhas, mas isso é muito comum em sequelas de fratura, onde o paciente tem uma deformidade do membro, o membro perde o eixo normal de transmissão de energia e de carga, e a gente faz as osteotomias, que são os realinhamentos ósseos. Podem ser feitos no sítio do problema ou até mesmo mais próximo do joelho. A gente faz um corte no osso, realinha o osso e fixa isso. Aí existem diversas formas de fixação dessa osteotomia. Agora, tem como evitar esse problema no joelho, essa pessoa com problema na marcha, né? Que tem algum tipo de anomalia na marcha. Ela tem como evitar o problema no joelho? Quer dizer... existem calçados apropriados para cada tipo de pisada. Isso realmente resolve? Porque eu, na verdade, eu também tenho pé chato e, assim, eu usei aquelas botas ortopédicas e nunca resolveu. A questão do pé chato, eu também já usei botinha quando era criança. E até uma das colegas de trabalho que me tratou na época até trabalha com a gente hoje em dia. Então, isso não é mais usado atualmente. Essas botinhas, elas não corrigiam as deformidades do pé plano, chamado pé plano flexível. Existe o pé plano patológico. Foi causa de bullying para tantas crianças e não corrigiu nada. Não, o pé plano patológico, que é realmente uma doença, mas o pé plano fisiológico é um pé móvel que é realmente chatinho. E antigamente usava essas botinhas tentando corrigir. E algumas pessoas acabavam corrigindo não por conta da botinha, é porque durante o crescimento existem mudanças, tanto no alinhamento das pernas da criança durante o crescimento, normalmente ela é mais arqueadinha para dentro, depois mais arqueadinha para fora, depois volta a ficar mais retinha de novo. E isso aí acaba que é uma coisa natural mesmo, então corrigia não por conta da botinha. E algumas pessoas não corrigiam porque não é corrigir mesmo. Então, essa coisa de botinha não se usa mais atualmente, não.
para pessoas adultas que têm dor no pé, alterações, aí você pode usar uma palmilha para tentar melhorar a posição, a pisada dela. E existem até tênis específicos para pacientes com pisada pronada, pisada supinada, que com certeza vão melhorar a biomecânica da marcha. E após a fase adulta não tem mais como corrigir? Não. A pessoa que tem problema de artrose, a artrose é algo que não tem como evitar. Com o decorrer do tempo, as articulações elas vão ficando mesmo mais gastas, e aí o idoso vai precisar usar ou fazer uma cirurgia, ou não? A artrose é algo que pode ser evitado? Então, a artrose é uma patologia super frequente no nosso meio. Ela acomete mais ou menos 80% dos indivíduos acima dos 70 anos de idade, então realmente muito comum. Agora, não necessariamente um joelho artrósico é um joelho cirúrgico. O que realmente indica a cirurgia para a gente é o grau de dor que o paciente vem apresentar. Então, isso varia muito. Tem pacientes com o joelho totalmente acometido, degenerado, já não existe mais espaço nenhum entre um osso e outro, e convive muito bem com isso. E tem paciente com uma dor mínima e morre de dor e quer operar de qualquer jeito. Então, antes de indicar a cirurgia, primeiramente, a gente tem que classificar esse grau de artrose, e normalmente a gente usa radiografias para isso. A gente classifica de grau 1 a 5, então tem que ter realmente um pinçamento articular para estar indicado uma prótese, não um mero desgaste que está indicado prótese. O paciente tem que ter dor. E o mais importante, uma dor que não responda a medidas não cirúrgicas. Indicar cirurgia de cara é um erro. Então existem vários pacientes que conseguem ter uma boa evolução só com um tratamento conservador. Então, quais são as medidas que efetivamente melhoram a evolução dos pacientes com artrose e impedem que eles cheguem a uma cirurgia de prótese? Perder peso. Tem estudos que mostram que a perda de 10% do peso corporal é capaz de fazer com que 100% dos pacientes tenham algum grau de melhora. Não de 100%, mas algum grau de melhora todos eles têm. E o fortalecimento e alongamento muscular também são super importantes para isso. Também os estudos mostram índices altíssimos de algum grau de melhora com fortalecimento muscular, porque você tem uma absorção da carga e não deixa com que essa energia se transmita para a articulação. Então a pessoa manter o peso dela dentro da altura e também fazer um fortalecimento, que pode ser, você acabou de falar, pode ser pelo alongamento, pode ser pela musculação, pode ser pelo pilates. Isso vai fazer com que a pessoa ou retarde ou evite completamente uma cirurgia. E além disso, a gente ainda tem atualmente várias drogas no mercado que são chamadas de condroprotetores. São medicações que estimulam a regeneração, a formação de cartilagem, aquele tecido que ainda está viável, ele consegue se regenerar, e melhora a qualidade do líquido que lubrifica a articulação, chamado líquido sinovial. Aí nesse caso, para o idoso que você está falando, ou para o atleta? Mesmo em atletas com graus de condropatia, que é muito comum, principalmente em mulheres, que têm uma cartilagem um pouco mais molinha, mais frágil, eu e a maior parte dos médicos já utilizam em pacientes mais jovens até para evitar essa progressão. Então, o trabalho de fortalecimento, controle de peso e essas medicações têm assim, transformado o cenário da artrose. Tem até difícil de operar algum paciente atualmente. Agora está sem paciente para a cirurgia. Estão ficando bom, estão melhorando demais mesmo. Agora, uma vez diagnosticado, ou a pessoa passou por alguns médicos, porque geralmente as pessoas também acabam pegando segunda ou terceira opinião, né, para ter certeza se vai ter que operar ou não. E uma vez que o médico, o profissional, ele tenha dito que o paciente realmente precise de uma cirurgia no joelho, quais são os lugares que esse paciente pode recorrer aqui em Petrópolis ou até mesmo no estado do Rio? Você trabalha no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, né? E aí, conta para o pessoal de casa. Bom, então, quem tem acesso ao sistema privado de saúde, existem alguns especialistas, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, que podem ser procurados nos seus consultórios. Mas, para grande parte da população que não tem acesso a isso, normalmente os pacientes dão entrada a uma unidade do SUS, do Sistema Único de Saúde. Existe um sistema nacional de regulação de vagas e um sistema regional também. Então, esses pacientes são encaminhados e eu aconselho realmente o INTO, que é um lugar de referência e de excelência no tratamento de qualquer patologia ortopédica. O INTO fica no centro do Rio de Janeiro, próximo à rodoviária, onde é o antigo Jornal do Brasil. E a pessoa, para poder utilizar os recursos do INTO, ela tem que entrar numa fila de espera? Como funciona? Então, ela vai numa unidade pública de saúde, recebe um encaminhamento e aí existe uma central reguladora de vagas. Antigamente o paciente podia ir até o hospital com encaminhamento por demanda espontânea e pedir um agendamento. Hoje em dia isso é feito através de uma central reguladora de vagas, através das secretarias de saúde de cada município. E aí a pessoa pode entrar, de repente, aí no Google e buscar o telefone do INTO Rio de Janeiro para poder entrar nessa fila aí, para poder
recuperar o seu joelho com bons profissionais. Sim. E também com segurança. Agora, bom, se as pessoas quiserem procurar por você ou quiserem encontrar você em algum lugar, como é que elas podem fazer? Então, eu atendo em Petrópolis, em 2 locais, no Centro Médico Luz Pasteur, na Rua Nelson Saerp, no centro, e na Beneficência Portuguesa, na SMH, no Valparaíso, às terças e quintas-feiras eu presto atendimento aqui na cidade de Petrópolis. E também no INTO? E no INTO. Ok. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Diagnóstico. Você que ficou aí em casa, você descobriu um pouquinho mais sobre como prevenir aí problemas nos joelhos. E se tiver realmente que fazer a cirurgia, tem aí ótimos profissionais e ótimos lugares para saber onde fazer esse tipo de cirurgia. Logo após o intervalo comercial, vamos falar sobre acompanhamento fisioterápico na retirada de mama com a fisioterapeuta Michele Matias. Daqui a pouquinho nós voltamos.